Mas o que aconteceu naquela tarde, já quase de noite? O que aconteceu em Varginha? Logo depois que as meninas viram, caiu uma chuva de granizo lá. Era mais ou menos umas 5h30 da tarde. Fazia tempo que não caiu uma chuva tão forte em Varginha. E essa chuva de granizo depois parou. E aí 2 policiais militares, o Marco Eli Xerezi e mais o companheiro dele, numa viatura civil, estavam fazendo a patrulha ali no Jardim Andere. Já que tinham capturado algumas coisas ali, pode ser que haveria mais alguma coisa solta por ali, né? Alguma criatura dessa. Mas isso a mando do superior, tipo... O exército, assim, combinado já com a polícia militar da região, com o corpo de bombeiro, com todo o órgão de segurança pública ali, avisado e organizado, né? Mas mobilizado para ordens aquilo. Do exército brasileiro mesmo. Exato. Não tem nada a ver com gente de fora comandando. Não, americano. O americano comunicou o governo brasileiro, e aí a base militar mais próxima era a ESA, não era a Força Aérea, era a Exército, que é a Escola de Sargento das Armas. Então, essa equipe é que foi mobilizada para fazer essas capturas. Hoje a gente sabe até que não foi só a ESA envolvida nas capturas. Tem bases do Exército de Belo Horizonte que equipes foram mobilizadas e também capturaram coisas lá. Tá? A gente tem depoimentos de pessoas que participaram disso também. E aí o que aconteceu? À noite, esse Marco Eli Xerezi da Polícia Militar, junto com o colega, eles fazendo a patrulha ali no bairro, viram uma criatura que atravessou a rua. Aí eles pararam o carro, o Marco Eli Xerezi desceu, correu e pegou uma dessas criaturas com a mão limpa. Colocou no banco traseiro e percebeu que a criatura não estava bem. Parecia que ela... Imagina, essas criaturas soltas ainda tomaram um monte de gelo na cabeça, né? Porque foi uma chuva de granizo, então devia estar bem assustada mesmo com tudo que estava acontecendo. E aí eles levaram inicialmente para o pronto-socorro de Varginha. Aí o médico plantonista, isso já era de noite, não quis atender, falou, a gente não tem equipamento preparado para um ser extraterrestre. Foi até essas palavras que ele utilizou, né, o médico lá de plantão. Então o que eles fizeram? Pegaram a criatura novamente, colocaram no banco de trás e foram para o hospital regional, que fica numa área bem central de Varginha. E lá eles isolaram uma área para cuidar dessa criatura. Aí tem toda uma história de pessoas que viram, que perceberam todo esse esquema que aconteceu lá, mas a criatura não ficou lá, porque como estava aquela movimentação de carro de polícia, exército, mineiro fica desconfiado. Já é desconfiado por natureza, né? E aí eles, o que está acontecendo aí, né? Alguma coisa está acontecendo. Tem várias pessoas antigas daquela época que comprovam isso. Teve um programa, por exemplo, do Goulart de Andrade, em que ele entrevistou várias pessoas que viram essas movimentações. E aí eles resolveram, então, pegar essa criatura na calada da noite e transportar para o Hospital Humanitas, que é um hospital que fica mais à margem de Varginha, ali, não está numa área tão central. E o diretor do hospital, que é o Adilson Uzier Leite, ele era o mesmo diretor dos 2 hospitais. Então facilitou esse esquema de transporte da criatura para o Humanitas, onde essa criatura veio a falecer também. Aí foi feita uma operação de retirada dessas criaturas, levaram para a ESA, e aí depois teve no dia 23 de janeiro, alguns dias depois, né, do incidente todo, o transporte para a Unicamp, onde o Badan recebeu essas cargas lá. A gente chegou a conversar, inclusive, e saber que 2 enfermeiras viram a criatura, deram depoimento. O próprio motorista do Badan Palhares também chegou a ver a mão da criatura, com os 3 dedos, né? Que uma delas ele teve que levar para um outro departamento. E aí a mão que estava no saco chegou a cair assim. E ele chegou morreu no caminho. Não, ele morreu no hospital. Esse que foi transportado do hospital regional para o Humanitas morreu lá no Hospital Humanitas. Depois foram levados para a ESA,
onde o coronel Olímpio Vanderlei deu ordem para os militares ali manterem um sigilo a respeito daquela operação, porque era uma operação, uma missão ultra secreta, quando envolve criaturas assim diferenciadas, né? Eles geralmente colocam uma classificação ultra secreta. E daí eles pegaram essa criatura, levaram lá para a Unicamp, né? E toda essa operação de transporte, ela foi coordenada pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei. Só que o tenente Tibério, ele foi na frente, fez todo o esquema lá com a Unicamp e com a Escola Preparatória de Cadetes, que era outro colégio de cursos do Exército lá em Campinas, para que quando ele chegasse com a carga lá, fossem trocados os motoristas para encaminhar isso para a Unicamp. Então, quando saiu o comboio que retirou da Unicamp, depois levou para a ESA e depois foi para a Unicamp, esses motoristas eram o cabo Vassalo, o soldado Cirilo e o soldado de Mello. E aí estava o capitão Ramírez, o sargento Pedrosa e esse tenente Tibério. E eles que estavam ali chefiando praticamente essa missão toda. Quando entregaram isso lá na Escola Preparatória de Cadetes, aí ficou sob responsabilidade do Exército em Campinas, né? Eles chegaram de manhã, saíram bem cedinho, chegaram lá de manhã e à tarde, depois do almoço, eles retornaram para Varginha. Depois disso, houve outros incidentes que foram relatados por outros militares de operações pente fino, né, que eles fizeram no Rio Verde para capturar outras criaturas também. Inclusive, eu tenho aqui um desenho que foi feito por um desses militares que participou e que dá para a gente ter uma ideia. Que é como se fosse um retrato falado. Um retrato falado. Esse aqui foi feito por um militar, tá, que capturou no barranco. Tá? Mas esse aqui foi no Rio Verde. Esse aqui foi um outro desenho que foi feito por esse militar da criatura que foi capturada no Rio Verde em julho. Ou seja, durante vários meses as criaturas ainda estavam lá em Varginha. Né? E o que ele conta? Ele conta que nessa operação do Rio Verde tinha uma criatura com a mesma característica física que as meninas viram, e tinha uma outra peluda também com um olho vermelho que um outro colega dele de farda teria participado de uma outra operação. Mesmo biotipo. Só mudava a pelagem, vamos dizer assim. Agora, muitas pessoas perguntam, mas isso aí era inteligente, como é que se deixou pegar, tal. Muita gente faz esse tipo de pergunta. E a gente responde, a gente acha, né, que provavelmente essa criatura biológica que foi pega, ela não era o ET ali inteligente que pilotava a nave, esse tipo de coisa. Sim. Eram criaturas num nível inferior que cumpriam determinadas programações para um ser mais evoluído, vamos dizer assim. Tanto é que o Badam Palhares, ele chegou a falar, né, com algumas pessoas. É lógico que ele não reconhece isso, mas ele chegou a falar com alguns estudantes, algumas pessoas mais chegadas, que a criatura não manifestou nenhum tipo de comunicação e que, inclusive, a alimentação era meio complicada. Ele tentou dar alface, iogurte, né? Tentou algumas coisas e foi bem complicado. O que a gente sabe é que os americanos, então, foram para a Unicamp, depois levaram essas criaturas no dia 25 de janeiro de 96 para o norte do nosso país, e de lá, da base de Alcântara, ela foi para os Estados Unidos, para a famigerada Área 51. Né? E aí o governo americano, em contrapartida de ter recebido a nave, de ter recebido as criaturas, começou aí a fazer alguns acordos, propiciando que o Marco César Pontes, né, que é o nosso ministro, né, e o astronauta Marco César, fosse treinado em Houston, né, como se fosse uma troca de gentileza. Nós recebemos esse material e agora a gente abre para vocês colocarem o primeiro brasileiro no espaço aí. Cara, Fora isso, o caso Varginha, ele é um caso de arquivo X.
né? Por quê? Porque ele envolve acobertamento, ameaças. A maioria dos pesquisadores sofreram muita ameaça. Eu vou tomar uma água aqui. Você fica à vontade, que você embalou uma primeira aí, deve ter ficado com sede. E então a maioria do pessoal recebeu ameaças, né? A gente acredita que seja por conta desses militares do Exército. Porque como vazou muita informação, nomes de militares, uma série de coisas, e a gente estava ali acompanhando de perto e descobrindo uma coisa, descobrindo outra, documentos, a gente conseguiu algumas coisas. Acobertamento, por exemplo, de preocupação deles fazerem IPMs, que eram inquéritos militares, policial militar, para fazer com que aquelas pessoas citadas não estivessem vinculadas naquele dia, ou seja, fulano de tal que foi citado, o que a gente vai fazer para ele? Assina um papel aqui e diz que você estava de férias, ou que você estava emprestado para a base X, entendeu? Então foi feito tudo isso para, se futuramente algum desses militares viessem a falar abertamente, eles entram com um documento assinado pelo próprio militar, dizendo, não, ele está mentindo porque nesse dia ele estava de férias, nesse dia ele estava na fazenda do fulano de tal, entendeu? Então não tem como atrelar ele à história. Mas fora tudo isso, o acobertamento, houve também morte do militar chamado Marco Elixerese. Aquele que capturou a criatura da polícia militar, ele sofreu um corte, um arranhão embaixo da axila, e ele, depois de algum tempo, ele acabou vindo a falecer. Mas ninguém sabe Só que o médico que atendeu ele, antes dele falecer, ele disse que tinha se envolvido com esse negócio da captura. Tem um programa espanhol que foi feito, porque veio televisão do mundo inteiro por conta desse caso Varginha. E uma dessas televisões, ela entrevistou esse médico que disse que o Marco Elixerese tinha falado que tinha participado da captura dessa criatura estranha. Inclusive, a própria família desse Marco Elixerese, a irmã, o pai, a mãe, eles confirmaram na época essa participação, dele ter falado até o seguinte, um certo momento eles estavam dentro de casa assistindo televisão, aí apareceu lá sobre a criatura, né, o programa Fantástico noticiando sobre o fato, ele foi lá, desligou a televisão, tipo, meio incomodado. E aí eu falei, mas porque você falou, isso aí vai dar muito pano pra manga, né? Então, ele estava bem inteirado, inclusive a camisa rasgada, os parentes chegaram a ver, né? Quando ele chegou à noite, né, dessa missão ali de fazer a ronda para ver se pegava alguma coisa, e acabaram pegando. Só que ele veio a falecer. Do que ele morreu? Oficialmente foi colocado no exame que ele tinha morrido de pneumonia. Só que era um jovem de 23 anos e plena saúde, né? E que o que teria matado ele foi um pelo encravado embaixo do braço. Na verdade, não foi isso. Foi provavelmente o arranhão e alguma substância, talvez aquela substância que a criatura tinha na pele, né? Possa ser tóxica de alguma forma e levou o Marco Elixerese a óbito, né? Tem jornais da época... Aqui, por exemplo, é um jornal que mostra a foto do Marco Elixerese. Olha aí. Vírus destrói PM que caçou o ET de Varginha. NP mostra documentos secretos. Aqui a família dele, ó. Com ele fardado e tal. Deixa eu mostrar aqui. André, vamos ver se tá pegando aí. Se não ficar bom, depois a gente coloca na pós. Eu acho que a gente pode ir fazendo perguntas de fatos isolados dessa história que eu acho que vão desencadear em outras coisas, em outras histórias que você vai lembrando.